queremos entender como chegar nessa intimidade, né? Então, a segunda parte ela começa assim. O assunto começa com você. É autoconhecimento, autorresponsabilidade e discernimento. Relacionamentos sem autoconhecimento jamais alcançarão a intimidade. Se a intimidade é um encontro genuíno entre dois seres, então o primeiro passo para vivê-la é conhecer a si mesmo. Porque ninguém pode se entregar ao outro sem antes ter se encontrado consigo. Ninguém pode permitir que o outro seja sem antes ter permitido a si mesmo ser. Então, nesse comecinho, eu já vou trazendo um pouco da tônica do que é essa intimidade com este autoconhecimento, essa necessidade deste autoconhecimento, né? Se você quer, né, ter se intimidade é um encontro genuíno entre dois seres, você precisa ter este contato genuíno consigo mesmo. Entende? É sempre esta proposta, né? Nunca nós iremos olhar para o outro. Sempre vamos olhar primeiro para si. O equívoco que a gente tem nas nossas relações é tentar prestar atenção ao outro e conhecer o outro para ver se eu consigo me aproximar e ter intimidade com ele. A proposta aqui é ao contrário. Eu estou dizendo que você só vai conseguir ter uma proximidade de uma forma profunda com o outro se você conhecer primeiro a si mesmo e ter esse contato profundo consigo mesmo. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Quando você se relaciona com alguém sem autoconhecimento, você dá brechas para que o outro invada a sua vida e, sem querer, te manipule. E a manipulação aqui não é algo necessariamente consciente. Ela pode ocorrer de forma sutil, mas acontece, pois o outro sempre vai querer que você seja o que é melhor para ele. Então isso é uma reflexão sobre as relações, né? Quando nós estamos numa relação, nós sempre estamos nessa disputa, entre aspas, de argumentações, de pontos de vista. E, por exemplo, eu vou sempre querer convencer o outro do meu ponto de vista. E é natural que o outro queira me convencer do ponto de vista dele. Então, aí está a necessidade do autoconhecimento num primeiro momento, né? Porque se você vai sem conhecer a si mesmo, sem conhecer as suas motivações internas, é natural que você seja influenciado pelas motivações internas da outra pessoa. Até porque você está com uma certa ausência de referência, né? Então, na hora que você vai se relacionar, isso você vai acabar permitindo que o outro manipule você. E por isso você acaba ficando perdido na relação. Sem entender suas próprias motivações, desejos e limites, você se torna vulnerável à influência externa. Você pode se perder nas expectativas alheias, sendo forçado a se moldar para se encaixar no que o outro deseja. E é aí que o conflito surge. A intimidade, que deveria ser um espaço de troca verdadeira, de conexão profunda,
vira um terreno onde a essência do que você é se perde. Entende, então, o tom, né? Porque se você não sabe o que você quer, é natural que a vontade do outro se prevaleça nessa relação. Por quê? Porque você não tem certeza do que você quer. Aí você pega alguém que é bom de argumento, né? Ele acaba sufocando você. E aí a intimidade que era para ser uma coisa maravilhosa passa passa a ser um espaço em que você vai, sem perceber, se anulando. Tá? Lili, vai sair um cafezinho para nós? Obrigado. Então vamos continuar, ó. Sem autoconhecimento, você não consegue defender a sua verdade. Você acaba permitindo que o outro te molde, e isso cria uma barreira invisível entre vocês. A intimidade se distancia, pois ela exige que você seja fiel a si mesmo, que tenha clareza do que você é, para que, a partir disso, possa se entregar ao outro sem medo, sem tentativas de mudar ou ser mudado. Quando você não se conhece, você não pode realmente se abrir. E a verdadeira intimidade fica apenas no campo da aspiração. Vai vendo que esse texto ele tem tudo a ver com a minha necessidade de trazer autoconhecimento, né, de ensinar autoconhecimento, porque sem esse autoconhecimento você não consegue se abrir verdadeiramente para o outro, né? Porque você vai ficar sempre olhando para o outro e esse outro vai ficar sempre numa posição de manipular você. Então, o melhor investimento que você faz na sua vida é o autoconhecimento, porque é ele que vai permitir bases sólidas para você se abrir, sem medo, sem culpa, sem receio de... Porque quando você sabe exatamente o que você é, você não tem medo de deixar de ser. Esse medo ele só vem quando você não tem tanta certeza assim. Então, mais uma vez, essa importância do autoconhecimento. Por isso, o autoconhecimento é importantíssimo. Ele é o alicerce que te permite se proteger das influências do outro, mesmo que seja em nome da boa intenção. E, mais importante, te dá a liberdade para ser quem você é. Só assim, com essa liberdade, você pode se permitir viver uma intimidade genuína. Então, né, estou aqui reforçando a importância do autoconhecimento, porque é ele que vai te dar o alicerce para você, para te proteger da influência do outro. Só dando um spoiler do que vai vir ainda no texto, que eu não vou falar nesse vídeo, mas vai estar lá na frente, né? Eu vou falar para vocês que intimidade é um lugar em que você transcende, né? Você vai transcender a si mesmo. E eu estou falando aqui nesse vídeo que para você conseguir transcender, você não pode ser modificado. São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é eu dizer que estar num relacionamento vai fazer... eu vou ser modificado, eu vou mudar. Ali, obrigado. Um cappuccino. Obrigado.
Estar no relacionamento, né? Todo relacionamento, você não sai do relacionamento da mesma forma que você entrou. Isso é um ponto, né? Mas é um ponto no sentido de que você vai transcender a si mesmo. Agora, quando você não aceita você, ou você ainda não conhece você e você vai sendo moldado pelo desejo do outro, pela forma como o outro quer que você seja, isso vai fazer você entrar num mecanismo de proteção e afastamento, e essa intimidade não vai acontecer. Então, a intimidade ela vai proporcionar uma transcendência, né, natural. É um envolvimento tão forte, tão genuíno, que eu passo a ser uma pessoa melhor a partir desse relacionamento. Mas sem a pretensão de consertar algo que está ruim. Não, eu passo a ser melhor porque eu estou sendo tão eu mesmo e permitindo tão que o outro seja ele, que nós dois vamos construindo uma coisa além do que nós somos. Isso é um processo evolutivo.